Como não ser manipulado por eles? Esse é o tema desse vídeo. Tá difícil de gravar por causa do vento, mas olha onde eu tô. Parque da cidade, Niterói, ó. Olha o Rio de Janeiro ali, Zona Sul. Vamos que vamos. Como não ser manipulado por eles? Léo, eles quem? Quem manipula? Quem manipula a política e as falsas religiões na história da humanidade. Quando você lê Mais Esperto que o Diabo, você essencialmente entende que só tem duas coisas que são as estratégias do diabo para que as pessoas sejam manipuladas na história da humanidade. A primeira delas é o medo. O medo é o oposto da fé. Todas as pessoas que são dominadas pelo medo não têm a verdadeira fé. E a segunda coisa é a ignorância, que é o contrário do conhecimento. E aí eu já consigo trazer conceitos próprios bíblicos para você, porque a gente usa a base bíblica para falar isso aqui não tem achismo, isso aqui são fatos. Contra fatos não há argumentos. Né? Conhece a verdade te liberta, diz a Bíblia. O perfeito amor lança fora todo medo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa entender que, para a gente ser verdadeiramente livre, viver o nosso propósito e identidade, na nossa conexão com Deus e com as pessoas, nesse tempo de vida que a gente tem aqui, a gente precisa ser dominado pela fé e pelo conhecimento. Léo, conhecimento do quê? Conhecimento da verdade que liberta. Primeiramente, que Jesus é nosso Senhor e Salvador, a salvação vem através de Jesus. Segunda coisa, que a gente precisa viver a nossa identidade e propósito. Terceiro, que a gente precisa aprender a lidar com as emoções, com os pensamentos, com os sentimentos, com a nossa razão, que a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, com os relacionamentos, que a gente precisa aprender a fazer gestão do nosso tempo, aprender a lidar com o nosso dinheiro, entender como é que a gente pode chegar a viver uma vida de excelência em que a gente não só vive bem, mas ajuda pessoas e coisas do tipo. Isso em termos micro, tá? Mas em termos mais amplos, espirituais e sociopolítico, econômicos. Dá uma olhada aqui. Tá brabo esse vento, mas vou mostrar um outro cenário aqui para vocês. Isso aqui é uma outra parte de Niterói também, para lá a região oceânica, as melhores praias ainda, as melhores praias do Brasil. Voltando para o vídeo. Como é que isso é feito na história da humanidade? O diabo, que não é bobo, que é um anjo caído, né? Na verdade ele foi um anjo, teve o pecado original de achar que poderia tomar o lugar de Deus, persuadiu 1/3 dos anjos a segui-lo e queria se colocar no lugar de Deus, caiu, mas ele não foi para o inferno. Ele caiu na terra, essa terra aqui que a gente vive, num contexto de campo metafísico, tá? Então ele é um espírito e ele está por aí. E como ele já sabe que está condenado por Deus, o objetivo dele é que levar o máximo de seres humanos à morte eterna, que ele tá, da mesma forma que ele está condenado. E aí como é que ele faz? Fazendo com que as pessoas sejam manipuladas através do medo e da ignorância, por meio de sexo, poder, dinheiro e de se desviar do caminho de Deus. Então, ele sempre vai usar todas as esferas da sociedade, política, economia, cultura, para deturpar todos os valores corretos de verdade que liberta do ser humano, que liberta o ser humano, e a partir dessa escravidão do medo, da ignorância, através da cultura. Então você vê as músicas bostas que tocam hoje em dia, né? As políticas toscas, presidentes toscos, cultura tosca, né? Então assim, não se fala no mainstream da boa cultura, da boa música, dos valores judaico-cristãos. As pessoas falam que os cristãos são preconceituosos, quando na verdade os outros são preconceituosos, porque o verdadeiro cristão, ele mesmo discordando das outras pessoas, ele ama e respeita, ele compartilha a verdade que ele acredita que liberta, mas ele ama e respeita as diferenças e ele ensina aquilo que ele acredita com base nos princípios que Jesus ensina, que a Bíblia ensina. O que é a verdade? Vamos combinar, todo mundo sabe que é verdade. Tem gente que faz vista grossa, tem gente que finge que não quer acreditar, mas a vida é sobre plantar e colher, nessa vida e na próxima. Então assim, o diabo ele sempre vai buscar te manipular através dos seus parentes, das falsas igrejas, das falsas religiões, através da política, através da cultura. E se você não tiver valores muito alicerçados em Deus, os princípios judaico-cristãos, da virtude, do desenvolvimento pessoal, de todas essas coisas que a gente conversa, como eu já citei, né, do propósito, da identidade, de como lidar com o dinheiro, como lidar com as pessoas, a gente vai viver manipulado, a gente vai viver escravo da mente.
Nada se move quando há prisão, é na sua mente, não tem liberdade. Isso é uma coisa que o Rodolfo diz numa música dele. Tá, Léo, então como é que eu trago isso para a prática? Como eu sou um não alienado? Pede para Deus sabedoria para te direcionar para a verdade que liberta. Leia a Bíblia, busque a Deus, que Deus seja prioridade na sua vida, que você busque se desenvolver em cada área da sua vida, mas que Deus esteja em todos os planos. A palavra diz em Salmos 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então foque em caminhar com Deus e colocar Deus em todos os seus planos. Se afaste de pessoas tóxicas, vitimistas, coitadistas. Ande com pessoas que querem crescer e querem te ajudar a crescer. Se desenvolva em cada área da sua vida, seja excelente, ajude quem você puder ajudar, entendeu? E busque a Deus e peça direcionamento para que Ele te mostre aquilo que é verdade e aquilo que liberta. Porque pessoas que pensam em cada área da vida e que ajudam os outros, que vivem seu propósito e que são não alienadas, dominadas pelo conhecimento e pela fé verdadeira, são muito perigosas para o mal. São muito perigosos para os políticos corruptos, são muito perigosos para os falsos religiosos. Ah, Léo, mas e aí, como é que vai ficar toda essa situação? Eu vou te dizer, faça o seu melhor, dê o seu melhor, confie que Deus, no tempo certo, na segunda vinda de Jesus, vai separar o bem e o mal e a verdadeira justiça vai vir de Deus. A verdadeira vingança vem de Deus. Então não cabe a você e a mim ficar fazendo justiça, querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça vem de Deus. Então, dê o seu melhor, busque as virtudes, se conecte com Deus o máximo que você puder, ande com pessoas do bem, ganhe dinheiro, prospere, cuide do seu corpo, cuide de cada área da sua vida, forme tua família, ajude pessoas, dê o seu melhor para quando Jesus voltar e perguntar, e aí, o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que você fez com o tempo que eu te dei? Você vai responder, pô, eu dei o meu melhor, ajudei pessoas, vivi meu propósito e vamos desfrutar da vida eterna. Isso é a minha ótica, como eu enxergo as coisas à luz do cristianismo, trazendo para você coisas profundas de forma muito prática sempre. Mas isso é o que me libertou e que faz sentido para mim e que eu sei que as pessoas precisam, tá? No livro Mais Esperto que o diabo fala que manipula as pessoas através do medo da ignorância. Ele diz que manipula, o livro de Napoleão Hill, 98% da população mundial. Mas pensa comigo, será que a maioria no mundo não é alienado mesmo, manipulado? Porque a metade do mundo é Índia e China. E a gente sabe como é que é o contexto nesses países. E a gente sabe que a maioria das pessoas é manipulada no Brasil e no mundo, por causa de marxismo cultural, progressismo, comunismo e esse blá 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 todo, que são meramente formas disfarçadas de se propagar o satanismo, que nada mais é do que não só cultuar o mal e Satanás, como também buscar o hedonismo, que é o prazer pelo prazer e custe o que custar. Quando na verdade o evangelho é um convite para amar e ser amado, a respeitar o outro e negar a si mesmo e tudo aquilo que é ruim da natureza humana e colocar Deus na frente de tudo, buscando o caráter, o comportamento, a mentalidade de Cristo. Essa é a síntese desse vídeo. Busque o conhecimento, busque a fé genuína em Cristo Jesus, se conecte com as pessoas que vão te fazer crescer, busque viver o seu propósito, porque isso vai fazer toda a diferença. E é isso. Curta, comente, compartilhe, manda isso para quem você sabe que precisa ouvir. E para fechar, olha a vibe do Parque da Cidade. Niterói, Rio de Janeiro. Grande abraço, até o próximo vídeo.